A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria estarmos juntos para compartilharmos essas verdades tão poderosas da palavra de Deus. Eu creio que Deus se manifesta por meio da palavra. Palavra que é viva, palavra que é transformadora. E não é por acaso que você está aqui. Com certeza Deus te trouxe aqui. Quero declarar um dia muito abençoado a todos aqui, em nome do Senhor Jesus, e dizer que Deus, de fato, ministra aos nossos corações por meio da palavra. Então a palavra é alimento, a palavra também é proteção, a palavra nos guarda, a palavra é aquela que nos protege de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Pai, nessa hora nós queremos ouvir a Tua voz, dá-nos espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento da Tua verdade. Possamos ter luz, possamos ter a nossa mente renovada, possamos ser transformados pelo Senhor, possamos ser alimentados espiritualmente. Em nome do Senhor Jesus, nós nos rendemos a Ti, na plena certeza que o Senhor ouve a nossa oração. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. E hoje eu gostaria de compartilhar acerca da história de arrependimento de Davi. Como que Davi, de fato, teve uma postura de arrependimento diante da sua queda, diante do seu tropeço. Nós sabemos que Davi falhou, Davi adulterou, Davi mandou matar ali o marido da mulher que ele adulterou, Urias, de uma maneira muito ruim. Você vê as consequências do pecado vindo sobre Davi. Nós falamos sobre isso ontem. O quanto o pecado ele produz consequências. Ainda hoje, se você pecar, com certeza vai trazer consequências. Entende? Isso é muito importante que você entenda isso. Por quê? Para que nós possamos ser guardados, livres do mal, né? Livres do pecado, em nome do Senhor Jesus. Isso é algo que nós vimos ontem, mas hoje eu gostaria de mostrar atitude de arrependimento, daquele que falhou, errou, não deveria ter feito, mas ele teve uma postura de se arrepender. Olha o que a Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 12, versículo 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinham rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo viajante ao homem rico, não quisesse tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, olha só, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal mal e porque não se compadeceu. Então, aqui já o filho de Davi já havia nascido, com a filha de Batseba, fruto ali do adultério. E então Natã chega para Davi e conta uma história. Essa história que nós acabamos de ler. E dizendo, olha, um homem pobre e um homem rico, numa cidade. Aconteceu que havia desses 2 homens, e o homem rico, recebendo um viajante, ao invés de pegar dos seus rebanhos para dar comida ao viajante, a que estava visitando ali, pegou a única cordeirinha que aquele homem pobre tinha. E Davi, ao ouvir essa história, ficou indignado, ficou muito furioso com essa atitude. Como que alguém
que tem tanta coisa, tantos gados, vem pegar algo de alguém pobre. Naquele momento veio um senso de justiça muito grande, né? Mal ele sabia que na verdade ele era esse homem rico. Na verdade, Natã, o profeta, ele estava apenas mostrando para ele, ou levando Davi a perceber o quanto ele estava falhando, qual o tamanho do seu erro. Veja, então a palavra de Natã, essa história toda, essa parábola contada, foi apenas para trazer um senso de entendimento. Esse é o poder da palavra. É a palavra que produz o arrependimento. É quando Deus nos leva a vermos que nós estamos indo pelo caminho errado. E arrepender-se nada mais é do que mudar de rota. Mudança de rota, como se eu estivesse numa direção e agora eu me arrependo. Ou a metanoia, há uma mudança de mente. Esse é o verdadeiro arrependimento, é mudança de rota, é entender que estava indo para o caminho errado e agora, então você sai desse caminho errado e vai para o caminho certo. Isso é arrependimento, isso é mudança de mente. É como se você estivesse indo por uma rua e você percebe que na sua direção está vindo uma pessoa que ali tem um jeito, ali a fisionomia, a maneira como está vindo é suspeita. Parece que vai te roubar. E você, de fato, pensando naquilo, na possibilidade de ser roubado, você, então, muda de mente, muda de direção. Você vai para o outro lado. Isso chama-se arrependimento. Então, Natã precisou vir com essa história para mostrar ali o erro que Davi havia cometido e ele não estava ciente ainda de que era com ele. Então, olha o que a Bíblia diz no versículo 7. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Olha só. Se não bastasse o que você já tinha, Davi, você poderia ter falado comigo. Eu poderia ter te dado mais. Mas não desse jeito. Olha como que Deus está tratando essa situação com Davi. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas. E isso aconteceu de fato ali na frente. Nós vemos que o próprio filho dele, Absalão, tem relações com as 10 concubinas de Davi. Quando Absalão se revolta contra Davi e toma o reino, ele faz isso à luz do dia, inclusive, em plena luz deste sol. A Bíblia está dizendo: porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Veja só as consequências do erro, da falha, só aumentando na vida de Davi. Por isso que a nossa oração tem que ser: Senhor, livra-nos do mal. Como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, não é verdade? Ele diz que livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que o Senhor nos livre do mal. Que Deus te livre do mal. Em nome do Senhor Jesus. Porque o mal só traz consequências. Pôr a mão no fogo, como eu falei ontem, vai queimar. Não tirar a mão do fogo também é um grande problema. Entende? Então, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque o pecado está aí. E o diabo está tentando nos seduzir e nos levar à queda. Mas que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo mal.
em nome do Senhor Jesus, para que sejamos guardados, protegidos, porque o pecado há consequências e nós queremos ser livres, claro, de todo mal e de toda consequência que o mal traz para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E diante dessa repreensão, olha qual foi a atitude de Davi. Versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Veja, se nós formos ver lá atrás, quando Adão pecou, e Deus perguntou para ele o que ele fez, ele falou assim: a mulher que tu me deste. Quando Deus perguntou para a mulher falou assim: a serpente me enganou. Quando Deus pergunta para Caim, a resposta de Caim é a seguinte: caso sou eu tutor do meu irmão? Veja, esses homens e essa mulher, e também Saul, né? Também diante da pergunta de Deus, a atitude deles foram apenas apontar para outros a culpa. Saul mesmo, quando sacrificou, quando não deveria ter sacrificado, ele falou: olha, dando os dias que você falou que viria, Samuel, você não veio, eu sacrifiquei. E outra, os filisteus estavam vindo em minha direção, o povo já estava indo embora, o exército, e eu forçado pelas circunstâncias, e não tendo ainda a bênção de Deus, então eu sacrifiquei. Veja, Saul colocou um monte de argumentos, e quando ele foi repreendido por Samuel, ele falou: não, Samuel, vamos comigo lá, vamos mostrar que está tudo bem, vamos mostrar que está tudo resolvido. Ou seja, não houve espaço ali para o arrependimento genuíno e verdadeiro de Saul. Mas por outro lado, a gente vê a história de Davi, e quando ele fala, e quando ele é repreendido, ele simplesmente diz: pequei, o erro é meu, eu assumo. Então, a atitude diante das falhas é esse reconhecimento que realmente que nós não somos, mas cremos que já fomos perdoados. Entende? Hoje, na nova aliança, nós já cremos que já fomos perdoados. Quando você aceita o perdão, quando, claro, você reconhece que falhou, você fala: Senhor, eu não quero mais viver essa vida, eu não quero mais viver no tropeço, eu não quero mais ter essa atitude. Você está dizendo para Deus que você não quer aquele caminho. Mas claro que você já é perdoado em Cristo Jesus. Agora, o Senhor é também a força que você precisa, a capacitação que você precisa para viver uma vida separada para o Senhor, livre do pecado, livre de todo mal. Então essa é a graça de Deus. Então nós vivemos sim na nova aliança, e na nova aliança nós somos perdoados, não é verdade? Mas isso não significa que agora nós podemos aprontar e que devemos aprontar. Calma, isso não é bem assim. O fato de sermos perdoados não significa que não haja consequências dos nossos pecados, dos nossos erros, entende? Então, você pôr a mão no fogo não significa que você não vai ser perdoado. Você vai ser perdoado, porém, você queimou a mão. E se não tirar a mão dali, vai queimar todo o corpo. Então, existem consequências. Entende? Então, agora, você tem hoje a graça de Deus sobre a sua vida, que é a provisão para você, para vencer o mal. A capacidade vem do Senhor, é Ele que nos livra do mal, é Ele que nos capacita, é Ele que nos conduz a vivermos uma vida vitoriosa, uma vida vencendo realmente a carne, o diabo e o mundo. E aí você vê aqui Davi respondendo dessa maneira, reconhecendo a sua falha, mas o Salmo 51 é na verdade o Salmo de arrependimento de Davi, né? E olha o que a Bíblia diz, Salmo 51, versículo 1. Compadece de mim, ó Deus, ou seja, tenha compaixão de mim, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Hoje, graças a Deus por Jesus Cristo, que apagou as nossas transgressões, amém, irmãos? Aleluia! Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado. Hoje, graças a Deus, nós fomos livres de todo pecado, nós somos purificados por meio de Cristo, né?
pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele reconheceu que havia ali sim pecado. Ele reconheceu que ele falhava, que tinha falhas. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O que o Senhor quiser fazer, o Senhor pode fazer, mas nós sabemos que a ira de Deus caiu sobre Jesus ali na cruz, levando o nosso pecado. A Bíblia diz que Deus o fez pecado, não que ele pecou, mas Cristo levou ali o nosso pecado, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Agora em Cristo Jesus nós somos feitos justiça de Deus. Aleluia por isso. Então Davi está dizendo, olha, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, porque o Senhor é justo. Eu falhei, eu errei. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que veio para ser o pagamento da nossa dívida. Aleluia por isso. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Isso é mais uma prova de que, na verdade, todos nós nascemos no pecado. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa, mas graças a Deus pela graça que nos alcançou. Aleluia! E agora nós podemos, então, viver uma vida livre do pecado, porque agora estamos em Cristo Jesus. Mais uma vez, então a Bíblia diz, versículo 6, eis que te compraz na verdade, no íntimo, no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria, purifica-me com ensopo, e ficarei limpo, lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Aleluia. Hoje, claro, nós somos limpos por causa de Cristo. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Você sabe como nós podemos ver isso hoje? Significa que quando nós cremos em Cristo, nós somos agora purificados, nós temos um coração puro e nós temos um espírito inabalável. Sabe por quê? Porque o que nos sustenta não são os nossos atos, não são o que nós fazemos, mas o que cremos. O que nos torna hoje inabaláveis é a nossa fé no sangue de Jesus, é a nossa fé nele, é a fé em Cristo. É isso que nos torna inabaláveis, firmes. Diante das tentações, diante das ciladas do inimigo, diante das pressões da vida e até mesmo em situações em que nós falhamos, nós temos que crer que nós temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós quando nós falhamos. O pecado hoje é um acidente. Não é uma prática, mas é um acidente. Mas quando nós falhamos, nós temos que ter a fé e a certeza de que Deus já nos perdoou e que renova a nossa fé, a nossa força e a nossa esperança. Versículo 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Espírito Santo, ou teu Santo Espírito. E aqui é um outro ponto muito importante. Sabe, Davi, no arrependimento, ele diz, Senhor, eu não quero que a tua presença se afaste de mim. Você lembra que no Velho Testamento, o Espírito Santo vinha sobre alguém. No caso, veio sobre Davi, veio sobre Saul, veio sobre tantos homens ali. Mas ele se retirava. E então Davi, sabendo disso, ele disse, olha, Senhor, eu sei que eu falhei. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu errei muito. Eu errei muito, mas, Senhor, não se afaste de mim. Eu sei que hoje o Senhor permanece em nós, porque Ele está em nós já. Mas a Bíblia diz que nós podemos apagar o Espírito. Ou seja, essa percepção da presença pode sair. Não é que Deus saiu, mas a percepção, por causa da culpa, por causa da condenação, por causa do que você está vivendo, pode te impedir de desfrutar dessa paz que excede todo entendimento, dessa graça do Espírito Santo se movendo dentro de você. E aí a atitude de Davi é de, Senhor, eu não quero perder isso. Eu não quero perder o Senhor, eu não quero perder esse senso da tua presença. Então, diante das nossas falhas, sabe, nós não devemos correr de Deus, mas pelo contrário, correr para Deus. E ir para o Senhor e ali naquele lugar encontrar refúgio, encontrar esperança, encontrar fé para um recomeço, para uma nova história. Talvez você chegou aqui, está nessa live e está me ouvindo e você falhou, e você errou muito. Mas deixa eu te dizer, em Cristo você já foi perdoado.
Para de correr de Deus como se Deus tivesse com a espada à sua procura para te ferir. Eu quero dizer que Cristo já foi ferido naquela cruz para que você hoje fosse perdoado. Eu quero dizer para você hoje, você já é perdoado. Para de ficar lembrando a Deus do seu passado que já foi apagado. Todas as vezes que acontece alguma coisa na sua vida, você volta lá atrás e diz, Senhor, é por causa do meu pecado. É porque eu falhei, e você se enche de acusação, se enche de culpa, olhando apenas para o seu passado. Se você tem que olhar para o passado, apenas olhe para uma coisa, para o que Cristo fez na cruz por você. Porque ali você já foi perdoado. Eu vim aqui dizer para você, você já foi perdoado. E você pode desfrutar agora da presença de Deus, porque você já foi coberto pelo sangue de Jesus. E o Senhor não vai sair de você. O Espírito Santo já se uniu ao seu espírito. Apenas creia nisso. Creia no que Cristo fez por você na cruz. É maravilhoso. É glorioso. Nós estamos no tempo da graça. No tempo do favor de Deus. Nesse tempo há sim o perdão dos nossos pecados. E por isso nós podemos desfrutar das bênçãos e do favor de Deus. E o versículo 17 diz, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará o Deus. Ou seja, quando nós nos achegamos ao Senhor na fé do que Cristo fez, então nosso coração é renovado, é fortalecido na fé, em o nome do Senhor Jesus. E eu creio nisso, eu creio que, de fato, nós já fomos perdoados pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por essa palavra. Eu creio que, de fato, Deus nos perdoou em Cristo Jesus, para vivermos uma nova vida. Nós não precisamos mais viver no pecado, nós não precisamos viver mais debaixo da culpa, nós não precisamos mais viver debaixo da condenação, porque agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É o que a palavra de Deus diz, e nós somos justificados por Cristo, e por causa disso temos paz com Deus. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Como é poderoso ouvirmos a palavra do Senhor, como é maravilhoso podermos contemplar e perceber a voz do Senhor por meio da sua palavra. E hoje essa mensagem que eu gostaria de deixar para você, que há o sangue de Jesus disponível para aqueles que se voltam para Ele e crê que já foram perdoados. E Deus tem uma nova vida, Deus tem uma nova história, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu orar por você, deixa eu liberar palavras de bênção sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Você vai desfrutar de um dia muito poderoso na presença do Senhor. Aleluia! Pai, nessa hora eu quero liberar palavras de vida e de bênção sobre a vida dos meus irmãos e declarar que sobre eles há a presença gloriosa de Jesus. E que hoje eles desfrutam da vida do Senhor de uma forma abundante, de uma forma tremenda e gloriosa. Pai, que o Teu Espírito Santo possa dar a eles revelação de que eles já foram perdoados. E que o Senhor tenha uma nova vida para eles, uma vida de vitória em Cristo Jesus. Pai, eles são cobertos pelo Teu sangue, e por isso eles têm livre acesso à sala do trono, eles têm livre acesso ao Santo dos Santos, ao lugar de intimidade com o Senhor. Pai, eu quero declarar que todo espírito de acusação, de condenação, que caia por terra agora em nome de Jesus, e declarar que eles têm uma nova vida, uma nova história, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deixa eu dizer algo para você. Enquanto eu orava, eu senti algo no coração. Às vezes você se sente intimidado e paralisado pelos seus erros. Mas lembra que na cruz o Senhor levou os nossos pecados. E justamente a cruz foi necessária para nos redimir e para nos trazer de volta para o Senhor. Para que a gente possa ter uma vida abundante. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida é abundância. Para de ficar preso ao seu passado. Olha para frente, olha para Jesus, coloca os seus olhos no autor e consumador da fé, o Senhor Jesus Cristo. Coloca os seus olhos nele. Você já foi perdoado.
Você já é perdoado. Existe uma cachoeira da graça de Deus. Se você permanece nesse lugar, você 24 horas, você tem essa percepção do perdão dos seus pecados. De que você já foi perdoado. Isso nos faz ainda se aproximar ainda mais desse Deus. Isso não nos faz correr para o pecado. Pelo contrário, isso nos faz afastar do pecado. Um Deus tão gracioso como esse, eu não quero pecado para mim. Eu não quero andar por caminhos tortos. Quem viu a graça de Deus e conheceu o quanto foi perdoado, ele vê o quanto foi amado. Como Jesus disse, quem muito perdoou, muito amou. Quanto mais você sabe que foi perdoado, mais você reconheceu o amor de Deus sobre a sua vida. Eu preciso falar isso para você. Para que você, de fato, viva uma vida abundante nessa terra. É o que Deus tem para você, para sua família. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê, deixe aí o seu amém. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, eu mudei de horário. Né? Vocês perceberam a live essa semana. Estamos 7 horas da manhã, horário aqui dos Estados Unidos. 8 horas, horário do Brasil, de Brasília. Tá bom? Então nós vamos aí, todo esse ano, compartilhar essas mensagens de segunda a sexta-feira. E nós vamos de Gênesis a Apocalipse. Em nome do Senhor Jesus, eu gostaria muito que você orasse por mim. Gostaria muito que você que está aqui comigo e que chegou até o final, né? O fato de você chegar até o final é que você, de fato, é alguém que tem desejo por ouvir mais a palavra de Deus e realmente há uma fome no seu coração por mais. Quer dizer para você que eu conto contigo mesmo. Envie essa live para outros, né? Nós temos um grupo no WhatsApp, se você não sabe, onde nós compartilhamos esses links. Também vamos compartilhar os livros que nós estamos escrevendo. E vai chegar esses livros em nome de Jesus. O alvo são 12 para a glória do Senhor. E vamos lá, ore por mim para eu consiga escrever esses livros em nome do Senhor Jesus, amém? Então eu conto com você, para que você espalhe mais essa mensagem, né? Chame outros, chame os amigos para ouvir essa mensagem, porque eu creio que há poder quando nós ouvimos a palavra e somos edificados, transformados. Na verdade, estamos sendo semeados. E eu sei que tem uns aqui que estão permanecendo todos os dias. Eu quero dizer para vocês que vocês estão sendo semeados ainda mais na palavra. Eu quero dizer que haverá uma grande colheita vindo na vida de vocês, porque quanto mais sementes você recebe, mais frutos virão. Mais frutos virão. E eu tenho certeza que muitos frutos estão por vir na vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Apenas continue ouvindo a palavra, continue recebendo, dizendo amém. Amém? Continue recebendo amém. E recebendo com seu amém. E você vai ver uma grande colheita na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Enquanto você ouve a palavra, a fé vem, a paz vem, o refrigério vem, a ousadia vem, o renovo vem, a força vem, a alegria vem. Com certeza, isso é o poder da palavra. Não é a palavra de um homem, é a palavra do Senhor que nós estamos liberando aqui. E essa palavra, com certeza, vai ser alimento espiritual para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Pastor Carlos, amém. Franciele, amém. Fábio, amém. Murá. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te dê muita vida, muita unção, muita sabedoria nesse dia, e estamos juntos, em nome do Senhor Jesus, amém? Um grande abraço, espero vocês amanhã, traz mais alguém para estar com você juntos nessa live, tá bom? Grande abraço.